É fácil acreditar que para ter uma vida incrível, tudo o que é preciso é viajar para lugares bonitos e distantes, ficar em hotéis bem classificados, ter vários amigos bem relacionados, famosos ou conhecidos nas redes sociais, investir no visual, ter um bom relacionamento, e isso com uma pessoa que seja digna de você poder esfregar na cara dos parentes e amigos e dizer: ela é minha. É fácil acreditar também que tudo isso pode ser conquistado apenas conseguindo uma única coisa. Meu amigo, é isso mesmo, dinheiro. Mas calma aí, não sou eu que estou falando tudo isso. Qualquer um consegue chegar nessa conclusão com um simples smartphone na mão. Quantos homem precisa ganhar para ter um relacionamento estável com você? Milhões. Uma pessoa cara. Qual que seria a altura dele? 1,80. A idade dele? 19. Quanto que você ganha hoje em dia? Eu ganho 1.300. Quanto que um homem tem que ganhar pra ter um relacionamento com você? Vixe, eu sou uma mulher cara. Eu tô vendo. Deu pra perceber. Eu acho que entre uns 7 mil... 7 mil... 7 a 10 mil. Tá, por quê? Porque eu gosto de restaurantes bons, gosto de coisas boas em lojas caras. Você ganha bem? Eu sou estagiária. Quanto que você ganha? 1.400. Precisa ganhar hoje pra ter um relacionamento estável contigo? Uns 15 mil. Qual a altura ideal dele? Acima de 80. Qual a idade? De 32 a 40. E quanto que tu ganha hoje? 4 mil. Calma, tá? Com essa introdução eu não quero dizer que é errado viajar e ficar em hotéis, ter amigos, ter relacionamentos bons e duradouros, investir em si mesmo e, é claro, ter dinheiro. Não sejamos hipócritas, o nosso país é capitalista e boa parte do mundo, apesar dos discursos que pregam por aí. Dinheiro facilita sim, inclusive esse será um dos tópicos abordados no nosso vídeo. Então não, esse não é o problema, mas sim o ato de fingir ou parecer ter tudo isso aí, ou até mesmo se tiver, não se contentar em ter e ainda sentir a necessidade de mostrar isso por aí. Meu Deus, quanta busca por aprovação, sinceramente, mas vamos lá. Para que fingir ser uma coisa sendo que você realmente pode ser aquilo? Para que fingir ter alguma coisa sendo que você pode trabalhar para conseguir? Eu não sou nenhum guru famoso e conhecido que diz ter milhões na conta com um imenso network e o queridinho da mulherada, mas que nem sempre foi assim. As coisas eram difíceis e eu tive que ralar muito e desvendei a fórmula do sucesso. Só que mesmo tendo conquistado tudo o que eu sempre quis, aquilo não me completava e eu sempre sentia um vazio danado. Até que eu descobri que o meu propósito era ajudar as pessoas. Eu descobri o mapa da mina e agora eu vou pegar na sua mão e te ajudar a percorrer esse caminho. Vamos lá, corta essa. Mas sim, de maneira totalmente realista e pragmática, eu vou te falar, aliás, vou fazer melhor que isso. Eu vou te revelar tudo o que eu fiz e venho fazendo para ter uma vida incrível. E ao contrário do que dizem por aí, meu amigo, disciplina não é nem um pouco gostoso e divertido. Depois de se criar um hábito, você continua tendo preguiça. Depois de melhorar em vários aspectos da sua vida, as coisas não irão começar a cair do céu, seus problemas não irão acabar e as mulheres, bem, a gente vai chegar nelas, se segura um pouco aí. Tudo começou com a leitura deste livro aí, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu já estava imerso nos conteúdos de desenvolvimento pessoal, estilo de vida, sedução, mas não estava fazendo algo que realmente, na prática, iria fazer com que a minha vida ficasse incrível. Mas durante a leitura deste livro, fui pego por um conjunto de conhecimentos antigos e o que mais me deixou surpreso é que os mesmos problemas que afetavam gerações antes de Cristo ainda estão presentes nos dias de hoje. Isso significa que você também pode aplicar esses ensinamentos, que eles farão os mesmos efeitos em você. A partir deste momento eu te peço que se livre das distrações, que agora você vai emergir nesse conhecimento junto comigo. A primeira lição: comece a fazer seu dinheiro render. Para cada 10 moedas que colocar em suas bolsas, não retire para uso próprio mais que 9. Quando você pega seu pagamento, quem você paga primeiro? Fatura da internet, financiamento do seu carro, a prestação do seu smartphone, seu aluguel ou algum boleto bancário?
O fato é que você deve primeiro pagar a pessoa mais importante, antes mesmo de todas as outras coisas, você. A gente tem a ilusão de que estamos nos pagando quando pegamos nosso dinheiro, só que esse pensamento não poderia ser mais mentiroso. Na verdade, ele escorre por entre os nossos dedos e nem percebemos. Estamos cada vez mais aumentando nosso patamar de vida. Não importa o quanto nossos ganhos aumentem, a gente sempre dá um jeitinho de conseguir gastar mais. Independente do quanto você ganha, poupe não menos do que 10% dos seus ganhos. A segunda lição: controle seus gastos. Não confunda despesas necessárias com desejos. Os desejos humanos nunca acabam. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mais bem relacionada e ter tudo, mas tudo mesmo aos seus pés, quando você bem entender. Ter pessoas para te servir, poder ir de onde para onde, quando bem entender que, mesmo assim, sentirá que algo está faltando na sua vida. Mas como isso é possível? Nós, por natureza, somos ambiciosos, a gente sempre vai querer mais. Nessa época, as coisas não eram diferentes e um bom vendedor fareja isso de longe. Ele explora esse fator ao máximo das pessoas pelo simples fato de que ele tem que vender. Me diz você, quantas coisas você tem aí guardadas, mas que você nem usa? Roupas que você comprou porque pareciam ser legais, só que depois de um tempo que você comprou, você usou uma ou duas vezes e depois deixou de lado. As pessoas se atolam em dívidas justamente por este fator. É claro que tem outros casos mais específicos de endividamentos, mas no geral é assim que eu e você nos endividamos. A terceira lição: multiplique seus rendimentos. Coloque cada moeda para trabalhar de modo que possa produzir-se e trazer-lhes lucro. Nessa época não haviam bancos, corretoras, bolsa de valor, então uma das maneiras que as pessoas tinham para fazer investimentos era emprestar dinheiro a juros. Eu sei, isso ainda existe, só que na surdina. A propósito, os bancos fazem exatamente isso, mas não vou entrar nisso agora. A outra forma que eles tinham para fazer com que o dinheiro trabalhasse para eles era a seguinte: imagine que eu tenho uma sorveteria e ali eu faço de tudo. Eu fico no caixa, eu reponho o sorvete, lavo vasilhames, limpo o chão, faço compras, reponho estoque, vou ao banco fazer depósitos, tenho que fazer pesquisa de novos fornecedores à procura de preços melhores, só que depois de um tempo eu comecei a vender mais sorvete. Logo, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Eu aprendi muitas habilidades que tornaram minhas vendas mais ágeis e também estou trabalhando mais. Então, eu contrato um funcionário. Meu funcionário aprendeu tudo que eu ensinei em questão de pouco tempo. Então eu chamei ele para ser meu sócio e juntos abrimos mais 2 sorveterias em lugares diferentes. E contratamos mais gente, pois agora já é inútil, com todo esse conhecimento, eu e meu sócio ficarmos lavando vasilhames, limpando o chão. Não que isso seja vergonhoso, mas a gente pode fazer coisas mais importantes, já que temos mais tempo para nos dedicar a isso. A gente consegue elaborar estratégias para vender mais, podemos vender outras coisas e até mesmo montar outros negócios. Eu acho que você já entendeu e essa forma de colocar o dinheiro para trabalhar para você ainda existe até hoje. Atualmente a chamamos de empreender. A quarta lição: proteja seu dinheiro contra a perda. Não é prudente cobiçar altos ganhos quando o principal corre perigo. Meu caro amigo, nesse momento o dinheiro irá começar a aparecer. Você vai ter a sensação de abundância e tudo que você fará vai te render mais dinheiro, mas não é por questão de sorte ou algum capricho do destino, e sim porque você começou a gastar seu dinheiro de maneira mais inteligente. Deixou de comprar essas sucatas para fazer parte de um grupinho, você deixou de seguir as tendências idiotas e nada plausíveis e seu dinheiro começou a render. Mas calma aí, porque aqui mora um perigo. Você ainda não sabe o que é ter dinheiro sobrando e guardado, mas como poderia ser diferente? É porque você passou anos da sua vida torrando tudo que você conseguia e então isso é muito novo. Mal sabe você que por ser inexperiente você será tentado a fazer alguma aplicação arriscada e sedutora, que dirá que fazendo assim seu dinheiro se renderá 10, 20 ou até 100 vezes mais. Ou então, sem perceber, você se envolverá em algum negócio arriscado com a intenção do seu dinheiro render mais, com sócios inexperientes, talvez inconsequentes, e perderá tudo. Não tome nenhuma decisão antes de saber os detalhes deste negócio.
Não comece um negócio antes de pesquisar como ele funciona, quais são as particularidades que ninguém comenta, quais são os pontos negativos. Não seja romântico a ponto de montar algo com algum amigo que não vai agregar o mesmo que você só porque ele é seu amigo. Só tem um jeito de entender melhor sobre isso, indo atrás de quem já faz o mesmo, e você pode ter certeza, quem faz o mesmo que você quer fazer vai gostar de falar de tudo aquilo que ele aprendeu até agora. Todas as decepções, as dificuldades, as pessoas gostam de falar sobre elas mesmas. Isso tudo fará com que você proteja seu dinheiro. A quinta lição: faça do seu lar um investimento lucrativo. Muitas bênçãos recaem sobre um homem que tem sua própria casa. O fato é que naquele tempo as pessoas moravam de aluguel e pagavam preços absurdos por uma casa que nem era tão boa assim. Sem um quintal para as crianças brincarem e nenhum lugar para as mulheres cultivarem seus jardins, criarem seus animais. E o fato é que nos dias de hoje isso também não é muito diferente. Aluguel é um dinheiro que você nunca mais vai ver. Agora tem gente que diz que não, que a dor de cabeça que tem o dono da casa própria com manutenção, eventuais problemas que surgem em uma residência, ou até mesmo a questão de você ter uma casa e ficar preso a ela. Agora, quando você mora de aluguel, você pode se mudar não só de casa, mas até mesmo de cidade ou, quem sabe, de país sem se preocupar. Por esses motivos, as pessoas dizem que preferem pagar aluguel. Bom, o fato é que você tem que sentir conforto no lugar onde você mora. Sua casa é o seu reino, é o seu ambiente onde você se refugia e se sente protegido. Eu particularmente discordo totalmente da ideia de pagar aluguel e estou me preparando há um bom tempo para conseguir transformar minha casa em um lar lucrativo, confortável, aconchegante e, é claro, com um ambiente onde eu possa chamar de estúdio, para conseguir te entregar um conteúdo cada vez melhor. A sexta lição: assegure uma renda para o futuro. Seja previdente quanto às necessidades de sua velhice e quanto à proteção de sua família. Me responde essa pergunta: se você for mandado embora do seu emprego neste exato momento, você teria dinheiro para se sustentar e manter suas despesas por no mínimo 6 meses? Tá bom, ninguém fica desempregado por todo esse tempo. E por 3 meses? Como é? Você não vai ser mandado embora? Tá bom. Se por alguma ocasião do destino você precisar de 10 mil reais, você conseguiria essa quantia sem precisar se endividar, recorrer a bancos ou algo do tipo? O fato é que, tirando isso aí, que até então é de menos, podendo ocorrer ainda alguma eventualidade do destino, a gente tem que estar sempre preparado e convenhamos que não dá para contar com a boa vontade do governo. Um homem que não se preocupa com a falta de dinheiro vive uma extrema paz de espírito. Isso hoje é chamado de reserva de emergência. A sétima lição: aumente sua capacidade para ganhar. Quanto mais conhecimento adquire, mais pode ganhar. Quando você aprende a empreender, você aprende também várias habilidades. No começo é difícil, é desgastante e parece que nada está ao nosso favor, mas isso é apenas um período de adaptação. Empreender requer aprender habilidades em diferentes áreas que se possa imaginar. Naquele tempo, as pessoas tinham que se esforçarem para adquirir conhecimento e sabedoria, e a maneira mais fácil que tinham para isso era adquirindo conhecimento com os mais velhos, quem já era mais vivido e que já tinha atingido resultados mais plausíveis. Atualmente, a gente tem muito mais facilidade do que os povos dessa época. A gente tem a internet, temos o YouTube, temos cursos online e diferentes opções que se possa imaginar para adquirir conhecimentos. Você ainda não entendeu? Aumentar suas capacidades é o mesmo que empreender. E para empreender, você precisa adquirir habilidades. E uma maneira rápida de adquirir habilidades é pegando e aplicando sabedorias e ensinamentos que estão por aí de gente que já atingiu o resultado. Confesso que fiquei bem empolgado com todas essas informações, mas faltava uma coisa depois de ter organizado todas essas ideias: colocar em prática. E para isso tracei um plano, mas atenção, não me veja como alguém egoísta e excêntrico se achando o máximo ao compartilhar sua história de vida. Não me entenda mal. Mas a primeira coisa que eu tive que fazer foi mudar drasticamente meus hábitos. Começar a me levantar mais cedo, isso porque eu precisava de um momento para fazer os estudos
estudos, pesquisas, leituras e aprender toda a parte operacional de como funciona um trabalho pela internet. Eu percebi que já estava mais do que na hora de eu criar algo que fosse escalável, acumulativo a meu favor e que não dependesse da minha presença para funcionar. Ou seja, que funcionasse de forma orgânica e que não exigisse que eu ficasse ali por tempo integral. Como nos empregos que eu já tenho, renda ativa depende da sua presença. Você só é remunerado em seu emprego físico e em seu negócio físico no momento em que está trabalhando. Enquanto que se montar um negócio pela internet, ele não depende da sua presença por tempo integral. Lembre-se disso. Mas como eu não fazia ideia do que iria construir, apenas continuei me levantando mais cedo, lendo livros sobre dinheiro, filosofia, hábitos, comportamento e, por último, a Bíblia. E ao mesmo tempo fazendo roteiros e anotando ideias que surgiam, pois isso me dava um poderoso senso de que eu estava fazendo alguma coisa, e mesmo sem saber o que exatamente estava fazendo, isso era extremamente prazeroso. Agora vem aqui, o outro hábito em paralelo com acordar cedo e estudar e aprender coisas completamente diferentes do de costume, foi o hábito de praticar atividade física. Para ser mais específico, correr. Correr é maravilhoso. Primeiro que você não precisa investir tanta grana assim. Segundo que você não precisa de um lugar específico para isso. E terceiro que você não depende de fazer isso com alguma pessoa. E assim você pode criar sua própria rotina e horário sem depender dos seus amigos e sem correr o risco deles desmarcarem em cima da hora. Ou pior ainda, furar com você. É maravilhoso, você vai sozinho e pronto. Antes eu ia todos os dias da semana, só que aí eu tive a brilhante percepção que as outras áreas da minha vida também deveriam evoluir, não somente o meu corpo físico. Então comecei a correr apenas 3 vezes por semana. Depois de alguns ajustes na minha rotina, mantive a mais adequada às minhas condições. Domingo de manhã em jejum, antes do café, segunda à noite depois do trabalho e terça à noite depois do trabalho. E eu fiz o seguinte firmamento para mim mesmo. Não importa se faz frio, se chove, se faz calor, se estou com preguiça e não estou com vontade, não importa se o corpo está doendo ou se eu estou muito cansado, eu vou correr as 3 vezes na semana e pronto. Às vezes eu altero e mudo os dias da semana caso haja alguma eventualidade e afete a minha rotina. Mas, meus amigos, é com muito orgulho e imenso prazer que falo nesse vídeo que desde quando eu estipulei minha rotina, eu nunca falhei. E o ano passado foi mais um ano que pude dizer: graças a Deus venci mais um ano de treino, de preguiça, cansaço e toda essa zica que consegue puxar eu e qualquer ser humano para baixo. E continua aqui, junto com o hábito da atividade física, você vai precisar melhorar também sua alimentação e seu sono. Já te adianto, é impossível manter uma rotina de treino com constância se alimentando mal e dormindo mal. Corta refrigerantes, fique longe de bebidas alcoólicas, cigarros e as outras porcarias que aparecem por aí. Depois de ter construído esses hábitos, levei por volta de mais ou menos 6 meses para construí-los, mas algo ainda tirava o meu sono. Eram as dívidas. Aqui eu sofri muito. Eu estava extremamente endividado, o mundo entrou em colapso, isso mesmo, na época da pandemia, e além da economia do país ficar toda atrapalhada, eu ainda fiquei doente e não sabia como resolver tudo. E não, tá? Fiquei doente, mas não foi de Covid. Mas uma coisa não saía da minha mente: eu vou pagar todas as minhas dívidas e não importa o quanto difícil isso será. Antes de ficar doente, eu já tinha feito uma lista de tudo o que eu devia e fiz uma tabela no Word mesmo, e quase 50% dos meus ganhos eram destinados a pagar essas dívidas. E justo nessa época, meu telefone que eu usava para trabalho estragou. Mas tudo bem, eu ainda tinha o outro de uso pessoal, e na mesma semana ele também estragou. Fiquei sem nenhum, foi isso mesmo, por mais ou menos 4 meses. As contas não paravam de chegar, e a cada parcela que eu pagava eram desenterradas mais 2. E as minhas ferramentas de trabalho estavam todas em péssimo estado, e eu não tinha grana nem para comprar os insumos que eu uso para o trabalho no meu negócio físico. Mas todos os dias eu dormia e acordava com um único pensamento: eu vou pagar as minhas dívidas. E o plano que segui foi o seguinte: continuei pagando os quase 50% dos meus ganhos, tinham vezes que eu pagava até mais que isso. Diminuí os meus gastos, caindo assim minha qualidade de vida. Cortei plano de telefone, cortei açougue e também diminuí meu consumo com o supermercado, pois só comprava o que era básico. Básico mesmo.
O dinheiro começou a sobrar. Eu quitei finalmente as minhas dívidas e meu próximo passo seria construir minha reserva de emergência. Só que eu precisava de insumos para o meu negócio e ainda precisava de ferramentas. Repliquei o mesmo processo, consegui mais grana e eu acabei pulando a etapa da construção da reserva de emergência e fazendo um bom estoque de insumos, comprando tudo o que eu podia no que se diz a ferramentas para eu trabalhar, porque assim eu conseguiria trabalhar com mais eficiência, sem muito estresse e então ganhar mais dinheiro. E continuei firme e forte, controlando os meus gastos, poupando os 50% dos meus ganhos. Eu não tinha dívidas, mas tinha adquirido o hábito de poupar aquela quantia. E finalmente fiz também minha reserva de emergência e sempre sou capaz de me lembrar do que eu passei para conseguir me livrar das dívidas e para conseguir construir minha reserva de emergência. E só quem já passou por isso sabe como é o gosto de dormir tranquilo e sem se preocupar por não estar devendo nada. Como é bom pagar uma viagem à vista. Como é bom desfrutar de tudo isso aí à vista, pagar à vista, sem aquela preocupação, nossa, com esse dinheiro aqui eu poderia pagar a fatura tal. Ele vai me fazer falta para pagar o boleto sei lá das quantas. Ai, essa sensação é inexplicável. Agora você já juntou os pontos, eu baguncei as etapas e não segui a ordem delas. Fase 2, controlei meus gastos. Fase 7, aumentei minhas capacidades para ganhar. Fase 6, fiz minha reserva de emergência. Fase 5, estou me direcionando para tornar o meu lar lucrativo. Fase 1, continuo poupando não menos do que 10% dos meus ganhos. E fase 7, ainda continuo aumentando as minhas capacidades. Faço isso aqui mesmo, na internet. Para conseguir elaborar um conteúdo explicativo e profundo, é necessário aprender várias habilidades. Acredito que boa parte dessas pessoas que postam em redes sociais o quanto a vida delas é boa e divertida, na verdade, no fundo, elas nem sentem isso, vai por mim. Se sentissem, elas não insistiriam em afirmar isso para quem elas nem conhecem de verdade, gente que nem faz diferença na vida delas. Acredito firmemente que uma vida divertida é uma vida na qual, mesmo você passando pelo estresse e as frustrações de um dia normal, e acredite, isso nunca vai acabar independente de qual das fases você está, você tenha um lar produtivo, que mesmo se um infortúnio resolver te escolher e chutar a sua porta, você tenha como resolver financeiramente, que você tenha a força e a tração de um trator para conseguir cumprir sua rotina de treino e sem mimimi, que você tenha um ímpeto de estar sempre empreendendo e aumentando ainda mais suas opções de entrada de dinheiro e, é claro, para isso você precisa sempre aumentar suas capacidades. Agora, fala a verdade. Como seria uma pessoa desse tipo viajando, ficando em hotéis bem classificados, conhecendo lugares divertidos, pessoas diferentes, se relacionando, uma verdadeira fonte de valor ambulante? Com boa aparência, pois tem bons hábitos, é saudável e ainda não se preocupa com a falta de dinheiro. E o mais irônico é que é aqui onde entra também o bom relacionamento. E as mulheres? Eu quase esqueci. Nesse ponto, você terá plena liberdade de escolher a que for mais compatível com seu estilo de vida, com seus interesses, seus valores e seus gostos. Será uma mera união de duas pessoas saudáveis e evoluídas em prol de deixar uma semente bem estruturada no mundo. Porque não se engane, meu amigo, uma mulher nunca se relaciona com um homem que tem menos valor do que ela procura. E lembrando que valor é todo esse conjunto que abordei nesse vídeo. Agora, quando você já estiver nesse nível de evolução pessoal, não se contente com uma mulher de valor mais baixo do que o seu. Se elas não fazem isso, por que você deveria fazer? Isso se chama seleção natural. Meus queridos inscritos, já que eu falei tanto de aumentar as capacidades, a maneira mais natural e autêntica para conseguir conhecimentos profundos e validados é através da leitura. Nem de longe eu conseguiria elaborar uma abordagem tão chamativa, simples e direta como fiz nesse vídeo se eu não tivesse o hábito da leitura. Você pode ver durante esse vídeo como é importante adquirir conhecimento e aprimorar suas habilidades, e a leitura é de extremo peso nesse aspecto. Só tem um problema: ler é algo extremamente chato e nem um pouco atraente. Você não tem tempo no seu dia para se dar a esse luxo e ainda convenhamos que tem coisas mais gostosas e divertidas para fazer ao invés de ler. Parece que li seus pensamentos, não é? Isso porque eu também pensava o mesmo. E se eu te falar que existem formas de você burlar essa narrativa,
que o fato de você não ter o hábito da leitura, na verdade, nem é culpa sua. Sempre te ensinaram de maneira totalmente torta e atrapalhada a vida inteira sobre disciplina, sobre força de vontade, sobre foco e todas essas outras coisas aí que dizem que ou você tem ou você não tem. A verdade é que existem técnicas e métodos capazes de te tornar um leitor ativo e de maneira 100% verdadeira, e o mais incrível é que você não vai precisar andar por aí com um livro embaixo do braço para mostrar que está lendo. Isso será nítido através da sua fala, através do seu comportamento e através da mentalidade forte e indestrutível que irá criar com o passar do tempo. Para adquirir esse hábito da leitura, eu resolvi separar para você 2 links: como ler mais rápido e como ter uma boa gestão de tempo. Eles são de treinamentos que vão te ajudar a implementar essas habilidades que acabei de abordar. Estarão na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Não adie mais a sua evolução, vai lá. Meu nome é Mini Ramalho e muito obrigado pela sua atenção.